gente que está vivenciando a época de Copa do Mundo, uma época tão legal para quem gosta de esporte, para quem gosta de futebol. Eu vou inaugurar aqui hoje um quadro chamado de Central da Lesão, onde a gente vai analisar, né, as principais lesões que estão ocorrendo durante a Copa do Mundo. A gente sabe, né, que antes da Copa do Mundo, infelizmente, já teve vários jogadores que ficaram de fora, né, por conta de lesão. Mas esse quadro é para analisar aqui semanalmente quais foram as principais lesões, o que foi que aconteceu em relação à lesão durante os jogos da Copa do Mundo. Que infelizmente já tivemos 2 lesões consideradas sérias e uma delas, infelizmente, um dos jogadores da nossa seleção, o jogador Rafinha. Vou começar aqui falando sobre a lesão do Rafinha, que foi uma lesão muscular, uma lesão no posterior de coxa. A gente que é torcedor, a gente olhando do lado do torcedor, a gente fica preocupado. A gente realmente quer que o jogador ele volte o mais rápido possível e que possa agregar, né, na seleção. É certo que o Rafinha, né, está sofrendo bastante críticas pela sua forma de jogar, como é que ele está jogando, a sua capacidade técnica, a sua postura dentro de campo. Isso aqui é assunto para outra oportunidade. Inclusive, eu sou um dos críticos, né, aí do futebol do Rafinha, o que é que ele vem apresentando, né? Então, assim, como torcedor, a gente realmente cobra, a gente espera que o jogador ele tenha o máximo da sua performance. Mas aqui a gente tá para analisar o que aconteceu. O Rafinha, pessoal, ele sentiu uma lesão no posterior de coxa no jogo contra o Haiti. O jogador, como eu já vinha falando aqui anteriormente, ele não vinha atuando tão bem. Ele foi muito criticado no primeiro jogo. Esse segundo jogo agora, apesar das grandes oportunidades, né, que ele teve durante a partida, infelizmente ele não conseguiu aproveitar. Ele até chegou a marcar um gol, mas que estava em posição irregular. Ainda no primeiro tempo ele sofreu uma lesão no posterior de coxa. E o seu prognóstico, né, o que previsto para ele voltar a jogar, é um período de 2 semanas, ou seja, 15 dias para que o Rafinha ele possa voltar. Esse tipo de lesão é muito comum quando o jogador dá aquele sprint, né? Ele altera a sua velocidade. Então o jogador ali, quando vai para uma disputa de bola, ele corre com mais intensidade. Geralmente a gente tem essas lesões musculares. A gente tem uma coisa chamada de sobrecarga muscular. Esse tipo de lesão é muito comum no que a gente chama de posterior de coxa, né? Ou isquiotibiais, como você preferir. Existem 3 músculos ali no posterior de coxa que ajudam, por exemplo, na extensão e flexão do joelho, né? O semimembranaço, o semitendinoso e o bíceps femoral, né? São os 3 músculos que compõem ali o famoso isquiotibiais. Então, quando o jogador ele dá aquele sprint, ele dá aquela aceleração, geralmente acontece ali o que a gente chama de estiramento muscular, né? O de Rafinha, por exemplo, a princípio é uma lesão de grau 1 ou grau 2. É uma lesão que precisa de uma atenção. Acho que pelo grau da lesão, a gente acredita que o jogador esteja retornando para suas atividades normais em até 15 dias. A gente já falou bastante aqui no canal a respeito de lesões musculares com o Neymar. O Neymar teve uma lesão na panturrilha. Infelizmente também o jogador lateral Wesley também ficou de fora da Copa do Mundo também por uma lesão muscular. O próprio Estevão, né, que era nome certo, era nome garantido na seleção brasileira, que se lesionou antes da Copa do Mundo começar, jogando pelo Chelsea. As lesões musculares são as lesões que mais afastam o jogador de suas atividades. A seleção ela conta com equipes fantásticas de profissionais, né, de médicos, de fisioterapeutas. Inclusive eu já fiz aqui um vídeo apresentando para vocês quem são os fisioterapeutas da seleção. Recomendo para vocês, vejam aqui no canal quem são os 5 fisioterapeutas da seleção brasileira. Então tenho certeza que o Rafinha ele vai retornar o mais breve possível, né? O Brasil, se Deus quiser, se classificando para a próxima fase, o Rafinha estará de volta, irá ajudar o Brasil nos jogos decisivos da Copa do Mundo. Eu tenho algumas ressalvas aqui para fazer no lado do ponto de vista de torcedor. Eu tenho umas críticas sim em relação ao Rafinha. Eu acho que ele precisa se entregar mais um pouco, precisa melhorar tecnicamente. Algumas declarações, né, que ele falou há um tempo atrás, isso não soou tão bem, como por exemplo o caso do Mundial de Clubes do ano passado, né? Ele falou lá aquela polêmica que não gostaria de estar jogando nas suas férias e tudo mais.
No jogo contra a Argentina pelas eliminatórias, ele provocou os argentinos, né, e não entregou aquilo que ele prometeu fazer. Então o Brasil, infelizmente, perdeu aquele jogo, sim, de forma vergonhosa. E o jogador saiu praticamente ali humilhado daquela situação. Rafinha precisa melhorar, se eu tô falando aqui no ponto de vista do torcedor. Rafinha precisa melhorar, mas ainda assim eu acredito que é um dos jogadores, um dos principais jogadores da nossa seleção. E que ele, estando em boas condições físicas, 100% recuperado, eu tenho a mais absoluta certeza de que ele é peça fundamental aí para nossa competição e para a seleção brasileira. A segunda lesão, pessoal, e sem sombra de dúvidas foi a lesão mais grave que a gente teve até agora, até o momento, não só da Copa do Mundo, mas dos últimos meses. Foi uma cena assim, para quem não está acostumado, uma cena muito forte, foi do jogador Ismael Koné, atleta da seleção do Canadá, que infelizmente teve uma fratura na tíbia. O jogador recebeu ali uma pancada muito forte, né, do jogador adversário, ali na região da tíbia. O mecanismo de lesão, geralmente quando acontece esse tipo de lesão, uma lesão de fratura, a perna fica presa ao gramado e ali recebe uma sobrecarga, uma alavanca ali na região da tíbia ou da parte que foi fraturada. E infelizmente tivemos esse caso aí, que foi um caso realmente muito triste. Até o próprio jogador que estava envolvido na lesão, o jogador adversário, que eu me esqueci aqui o nome dele, ele realmente ficou desesperado ali também, né? Ninguém quer tirar um amigo, né, um companheiro de profissão, né, de uma Copa do Mundo. É um sonho de qualquer atleta, um sonho de qualquer jogador disputar uma Copa do Mundo. Então, assim, acredito eu que nenhum atleta quer se envolver nesse tipo de lesão, né? Tirar um atleta, tirar um companheiro ali das suas atividades. O jogador, ele é um jogador muito querido, né? Pelas imagens aí que a gente viu, um jogador muito querido aí por todo o elenco do Canadá. O elenco sentiu muito, né, essa perda, esse afastamento, né? O jogador, ele recebeu todo o carinho, todo o apoio ali, não só da comissão técnica, mas de todos os companheiros. A fratura é uma das lesões, obviamente, uma das lesões mais graves que acontece, né, com o jogador de futebol. Posso garantir aqui para vocês que, se comparar com lesões como, por exemplo, as lesões de LCA, as lesões por fratura, o jogador ele consegue voltar até mais rápido. O prognóstico do retorno para um jogador que tem uma lesão de LCA é de 9 a 12 meses. Então, no caso, o jogador Koné, ele pode estar retornando às suas atividades em até 6 meses. A gente lembra, pessoal, que a gente teve um caso muito parecido na Copa de 2006, né, com o jogador da França. O pessoal que lembra aí pode dar uma pesquisada. O jogador Djibril Cissé, né, o jogador da França, na Copa do Mundo de 2006, no jogo contra a China, ele também teve uma lesão de fratura. Num período, eu acho que de 6 meses, ele voltou a jogar, jogou bastante tempo aí depois disso. A gente tem um prognóstico muito positivo que fala que 75% dos jogadores que sofrem uma lesão, né, de fratura, eles conseguem retornar para o futebol de alto rendimento. Praticamente o jogador volta 100% como ele era antes, né? Desde que esse processo de recuperação ele seja bem feito, né? Que tudo ocorra de acordo com o planejado. Falando sobre fisioterapia especificamente, pessoal, nesses casos de fratura e nas lesões de uma forma geral, a gente pode dividir o tratamento fisioterapêutico em 3 etapas principais. A gente pode dividir primeiro na fase inicial ou fase aguda, e essa fase pode durar até 6 semanas. Posteriormente, temos a fase intermediária, ali onde a gente já vai evoluir o paciente, a gente já vai mudar os estímulos. E por último, a fase final. E nessa fase, praticamente, a gente já vai ter um treinamento mais intenso, a gente já está na iminência de liberar o jogador para que ele possa voltar às suas atividades normais. Depois da cirurgia, assim que o atleta ele chega para a equipe de fisioterapia, a gente pode dividir nessas 3 etapas: fase inicial ou aguda, a fase intermediária e a fase final. Na fase inicial, na fase aguda, a gente ali tenta controlar o máximo da inflamação
estímulos dolorosos, então a gente utiliza muito a crioterapia, a gente utiliza muitos recursos da eletrotermofoto, exercícios simples de amplitude e de movimento para que a gente possa fazer pequenas movimentações. A gente tenta manter ali o condicionamento muscular do atleta para que ele não possa ter um prejuízo ainda maior. Essa fase inicial é uma das fases que a gente precisa ter mais cuidado. Fase intermediária, a gente já consegue ter uma pequena evolução do quadro do atleta. A gente consegue ter nessa fase ali um ganho de amplitude, por exemplo, né? A gente ganha amplitude, a gente nessa fase já começa um ganho progressivo da força, então a gente começa a fazer um trabalho muscular de ganho de força com o atleta, é muito importante. E também reeducação de marcha, né? O jogador, obviamente, quando ele sai da cirurgia, ele vai estar ali usando, ele vai estar tendo suporte de muleta, por exemplo. E ali a gente já começa a fazer esse trabalho de desmame, né? De que ele possa realmente voltar a andar, voltar a se locomover. E esse trabalho de marcha é muito importante, fazendo circuito com o jogador. É muito importante, né, que a gente faça esse trabalho nessa fase intermediária. E na fase avançada, como eu já falei para vocês, é uma fase praticamente que o jogador já está quase na iminência de voltar das suas atividades. Então a gente vai fazer muito trabalho funcional. O que é que o jogador de futebol encontra, né, na partida, numa situação real de jogo? Então pulo, mudança de direção, vai dar sprint. Aos poucos a gente já começa a submeter o atleta a sobrecarga, a gente começa a submeter ali a impacto, já pode fazer um trabalho com bola com o jogador, até que enfim o jogador ele possa estar à disposição da comissão técnica e voltar às suas atividades normais. Eu resumi, obviamente, né, pessoal? A gente sabe que dentro de um processo de tratamento fisioterapêutico existem várias nuances. Cada corpo ele pode reagir de uma forma diferente, então a gente vai trabalhando em cima daquilo que a gente está vendo de evolução do jogador. A gente trabalha também com a especificidade, então como é que o jogador reage a determinado estímulo. Se ele não reagir de forma positiva, a gente tenta mudar de alguma forma, até que de fato ele volte 100% e consiga ajudar a sua seleção e o seu time, né, que ele atua nas suas partidas e que ele possa seguir a sua vida normal. Então aqui, pessoal, foi aqui um vídeo mais rápido falando sobre essas duas lesões. Primeira do Rafinha, que infelizmente se machucou, uma lesão muscular, e depois do Koné, jogador do Canadá, que teve uma fratura e que infelizmente está fora da Copa do Mundo 2026. Esse foi o quadro central da lesão da Copa do Mundo. Espero que a gente não tenha tantas lesões aí no decorrer da Copa do Mundo, mas acontecendo, a gente vem aqui conversar, trocar uma ideia, explicar, aprender também, né? A gente vê a lesão ali, a gente vai tentar estudar um pouco da lesão, o que é que a gente tem nas evidências científicas aí a respeito. E é isso, pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. Se você estiver gostando, eu peço que você se inscreva no canal, ajuda esse canal aqui a crescer. Isso vai me motivar aqui a estar produzindo mais conteúdos aqui na plataforma do YouTube, beleza? Espero vocês pro próximo vídeo. Valeu!